Bom, pessoal, bom dia. Nossa aulinha de hoje, seguindo na espontaneidade das reações de oxirredução, nós vamos falar da corrosão dos metais, que é para isso que a gente chegou aqui. Você foi entender que as reações acontecem espontaneamente para entender como é que o metal é corroído. Vamos imaginar que a gente tem umas linhas de transmissão, né? Que são torres, ó. Torres de transmissão de energia. A estrutura delas é feita de ferro. E o ferro, pessoal, ele tem um potencial de oxidação, ó, ferro virando ferro mais 2 elétrons, igual a mais 0,44 volts. Quando você deixa uma torre de transmissão, um metal, um trem, um navio, uma ponte, que é feita de ferro, no meio ambiente, ela está sujeita às ações ambientais, óbvio. E num belo dia chove. A água da chuva mais o oxigênio ganham elétrons. Opa, aqui é 1 e aqui é meio. Ganham elétrons e formam hidroxila. Isso é uma equação de redução, ó. Está ganhando elétron, o oxigênio está indo de 0 para menos 2. O potencial disso, gente, é de mais 0,40. O que nós aprendemos na última videoaula? Se eu pegar duas equações e somá-las, eu vou cortar o número de elétrons. Vai sobrar ferro 0 mais água mais meio de O2, formando Fe mais 2 OH menos 1. Galera, o ferro aqui, ó, é um metal. Ele é resistente ao impacto, ele é duro, ele é contínuo, ele é cristalino. Aqui não. Eu tenho ferro aqui na forma de um íon. E na verdade, esses dois aqui vão se ligar, ó, e vão dar origem ao FeOH2, que é um composto iônico. Composto iônico é quebradiço, apesar de ser sólido, mas é quebradiço, não tem resistência mecânica, não é duro, ou seja, você está pegando ferro e transformando em hidróxido de ferro, ou, igual alguns sites gostam de mostrar, que é o óxido de ferro hidratado, que é um composto iônico e não tem as mesmas propriedades do ferro metálico. Essa reação, ó, tem um ΔE de mais 0,80 volts, ou seja, ela é uma reação espontânea. E essa espontaneidade está mostrando que o ferro, na presença de água e oxigênio, ele sofre corrosão e vem oxidar, formando esse composto aqui. Para piorar, gente, o FeOH2 ainda ele foi formado aqui na superfície da torre, né? Então ele ainda continua em presença de água, continua na presença de oxigênio e ele vai chegar ao FeOH3 ou Fe2O3 hidratado. Isso aqui, gente, tem coloração vermelha. Vermelho alaranjado. Como se trata de ferro, vocês já sabem do que eu estou falando aqui. Isso aqui é a ferrugem. E aí, se a sua torre começa a enferrujar, o seu navio tem o casco dele enferrujado, a ponte a mesma coisa, o que vai acontecer com o sistema, pessoal? Ele vai ceder. A torre vai cair, a ponte vai cair, qual foi o navio que eu falei vai afundar? Porque ele está sofrendo corrosão. O processo de corrosão do ferro, ele é espontâneo, ele tem um DDP positivo, mais 0,84, né? Mais 0,84 volts. E eu não quero que isso aconteça, porque se isso acontecer, eu começo a perder o meu metal. Então eu tenho que impedir a corrosão. Como é que eu impeço a corrosão? Através de um processo chamado de proteção de metais. Existem dois jeitos de proteger o metal. Jeito número 1 é a proteção física.
Como é que você protege o metal fisicamente? Você vai criar uma barreira para impedir que o metal ele entre em contato com a água e com o oxigênio. Então eu tenho que criar aqui uma barreira, física de proteção. Essa barreira, pessoal, ela pode ser criada de inúmeras maneiras. Primeira, através da pintura. Quando a gente pinta um metal, não é só para ele ficar bonito. Porque o metal naturalmente tem uma cor bonita, ele é prateado. Mas eu pinto o metal com o intuito de quê? Proteger ele de encontrar com o oxigênio e com a água e de vir a formar quem? A ferrugem. Eu posso plastificação do metal. Vocês já devem ter visto alguns carros que ultimamente estão sendo plastificados, né? Os caras colocam sobre ele um adesivo cobrindo toda a lataria. É para ficar bonito? É, mas isso tem uma segunda função, que é de quê? Criar a barreira que vai impedir que o metal encontre com a água e com o oxigênio. Eu posso impermeabilizar. Impermeabilização. Você já deve ter visto que as ferramentas dos mecânicos, geralmente elas estão sujas de graxa. Impermeabilizar é passar uma graxa, passar um óleo em volta do metal. Por que o mecânico não lava a ferramenta dele todo dia depois que ele usa? Porque o óleo que está ali impede da água e do oxigênio entrar em contato com o ferro, entrar em contato com a ferramenta dele. Logo, a ferramenta dele fica protegida da corrosão. Uma outra coisa, fábricas que gastam metal, por exemplo, uma fábrica de armário de aço, ou uma fábrica de estrutura metálica, ou uma fábrica de automóveis que faz o capô do carro em metal, ela compra um metal lá da siderúrgica e ele vem sendo transportado por caminhão, às vezes durante 2, 3, 4, uma semana. Esse metal vem exposto à água durante o transporte antes de ser pintado. Ele vem cru, né? Igual eles falam. Esse metal vai enferrujar, não vai, gente? Vai. O que a indústria faz para evitar que o metal seja enferrujado no transporte da siderúrgica até a fábrica onde ele vai ser consumido? Eles banham ele em óleo. Então ele viaja banhado em óleo. Esse óleo impede que a água ataque o metal e promova a corrosão dele. Ou seja, você está impermeabilizando. E existe ainda, pessoal, a galvanização. Galvanização. Você já deve ter ouvido falar disso, telha galvanizada, peças cromadas, ou quando a gente tem um anel folheado a ouro. Vamos pegar o exemplo da telha cromada, da telha galvanizada, perdão. A telha, ela é uma estrutura metálica, né? Você já deve ter visto isso aqui, ó. Ela é assim, ó. Né? E a gente põe ela em cima do telhado. Se eu desse um zoom na telha, pessoal, o que eu veria? A folha de metal, que geralmente é de aço, tá? Isso aqui é de ferro, é aço, ferro. Lembrando que o aço é uma liga de ferro. E na camada superior, deixa eu fazer de preto que depois na camada superior, ela tem uma camada depositada de zinco e camada inferior também depositada de zinco. Isso aqui é ZN sólido. Quando, pessoal, o zinco encontra com a água e com o oxigênio, ele oxida. E ele forma aqui na superfície dele, um material de cor assim, cinza escuro, meio opaco, que é o óxido de zinco, é o ZNO sólido, é o produto da oxidação. Esse óxido, pessoal, ele fica agregado à estrutura. Ele não sai dali. Então, na hora que a água e o oxigênio tentar consumir mais zinco ou o ferro que está embaixo, o óxido de zinco criou uma barreira, que não deixa a água entrar em contato com a telha. Então, a própria primeira camada da oxidação protege as camadas subsequentes da oxidação.
Então o zinco ele protege duas vezes. Primeiro com o óxido dele que fica agarrado na estrutura. Segundo com a própria zinco que ainda está sobre a folha de ferro. Se a ferrugem, pessoal, não formasse cascas, né? Porque a ferrugem forma casca. E a casca vai se soltando e expondo o ferro que está nas camadas interiores. Se a ferrugem não formasse casca, formasse um produto agregado, que ficasse agarrado na estrutura metálica, ela se protegia. Ela se autoprotegia quando acontecesse um processo corrosivo. Entendeu? Que é o que acontece, por exemplo, com uma estrutura que tem zinco protegendo ela. Que é o que a gente viu aqui. Existe um outro exemplo, a gente tem que mostrar. O cobre, ele é um metal de cor avermelhada, todo mundo já viu ele. Quando o cobre entra em contato com a água e com o oxigênio, ele oxida. E aí você tem uma camada agora menor de cobre, afinal de contas ele foi oxidado na superfície. Só que agora você forma aqui em volta, gente, do cobre, um trem de cor esverdeada, azul esverdeada, que é o óxido de cobre, CuO hidratado. Aqui você tem cobre mais 2, que tem cor azul esverdeada. É o cobre mais 2, ele agarra na estrutura, ele também é agregado, né? Igualzinho aqui do zinco, e ele acaba protegendo o cobre interior, ó, porque formou a camada protetora aqui de óxido de cobre. Gente, a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, ela tem que cor? Hoje você olha para ela e vê cor verde azulada nela. Mas quando ela foi ganhada da França, lá em 1800 e tanto, ela era vermelha. A Estátua da Liberdade ela é feita de cobre. Só que o cobre oxida, forma uma camada protetora, e essa camada protetora fica agarrada na estrutura, protegendo a camada interior. Então, se você chegar na Estátua da Liberdade e raspar ela, ou seja, você vai tirar a camada protetora aqui, ó, que foi formada, você vai ver que por baixo ela ainda é vermelha, por causa do cobre metálico que está debaixo da estrutura. Legal, né? Isso também é uma proteção. É o próprio metal se protegendo. Um outro metal do nosso dia a dia que faz isso também é o alumínio. Chega naquelas janelas de alumínio, né? A gente geralmente tem aí em casa, e olha ela de perto, você vai ver que a esquadria, o metal, ele tá meio fosco. Por quê? Ali tem uma camada de óxido de alumínio agarrado, proveniente da oxidação do alumínio. Se você raspar aquela camada, você vai ver que o alumínio embaixo ele volta a ficar brilhante, igual um espelho. Mas aí, com o passar do tempo, ele oxida de novo e se protege. Então, o ideal é que não raspe, né? Senão, toda vez você está permitindo que o alumínio se proteja. Todas essas proteções que criam barreiras, elas são chamadas de proteção física. Tá? A galvanização ou galvanoplastia é quando você deposita um metal sobre o outro para proteger ele, cobre ele inteiro, você viu a telha está coberta por cima e por baixo de zinco, sendo que a telha é feita de ferro. Tá? E tem metais que se protegem, que é o caso do cobre, do alumínio, do zinco, a gente viu aqui embaixo também, porque ele forma um produto que fica agarrado à estrutura. Bom, isso tudo é proteção física. Também tem as proteções químicas, que a gente vai deixar para uma segunda aula, ok? Um abraço.